Primeiro, eu acho que é importante a gente perceber o seguinte, Leandro. Na legislação brasileira, a união estável, ela é considerada uma situação fática. O que eu quero dizer com isso? Independe de qualquer documento. Eu não preciso fazer uma declaração no tabelionato para ter uma união estável. Eu não preciso fazer um contrato de união estável para ter uma união estável. Basta eu viver como se casado fosse com uma outra pessoa e não haver nenhum impedimento para o casamento, quer dizer, não ser casado, não pode haver bigamia, né? Não posso ser casado com outra pessoa e também viver como se casado fosse com outra. Pelo menos, vamos dizer assim, de forma geral, não se admite isso. Algumas situações especialíssimas, podemos até pensar. Mas, em geral, o que acontece? Quem vive como se casado fosse, a legislação brasileira vai lá e já diz que eles vivem em união estável, mesmo sem eles quererem. Então não tem que ter uma manifestação de vontade de união estável. O fato de alguém viver como se casado fosse com outra pessoa já é a união estável. E o que significa dizer que o direito brasileiro já é a união estável? Significa dizer que se aplica o regime de bens da comunhão parcial. Então o regime de bens já é aplicado, mesmo que as pessoas não manifestem nada publicamente. A manifestação é o comportamento. Agir como se casado fosse para o direito é união estável. É uma situação fática. E aí já se aplica. Os casais, parece um pouquinho, né? Casais, não tem um casal homem e mulher, mas tem hoje muitos casais, mulher com mulher, homem com homem. Também essa regra se aplica. Mas o que elas precisam, o que eles precisam ter, né, para comprovar essa relação? Bom, então primeiro dizendo que a situação fática é que faz haver a união estável. Não é o contrato de união estável que faz isso. Não é a manifestação lá no tabelionato que faz isso. Aliás, a manifestação no tabelionato é muito restrita àquele momento, né? Eu faço uma declaração de união estável em 2010. Será que em 2011 eu ainda estou em união estável? Em 2012? Se é uma situação fática, eu tenho que ver os fatos. Eu digo na cidade, para comprovação da união estável na cidade, para quem não quer casar, que é a situação mais simples, na verdade, mas quem não quer casar pode fazer algumas coisas que ajudam na prova. Botar água no nome de um, botar a luz no nome do outro, vai facilitar para mostrar que os dois moram no mesmo endereço. Isso facilita, com outros elementos, é claro, com outras provas, mas isso facilita a comprovação de quem quer no futuro provar que vive em união estável com alguém. Um problema é na zona rural. Na zona rural, nós temos grande dificuldade porque só tem a conta de luz, não tem a conta de água. Né? E muitas vezes a pessoa não tem nada que indique que ela vive naquela localidade rural. Eu já vi situações em que a pessoa, depois de viver 15 anos com outra, não conseguiu provar a união estável porque não tinha elementos documentais. E aí vai uma questão que é importante sinalizar. Há bem pouco tempo atrás, nós tínhamos a união estável comprovada simplesmente com testemunhas. Bastavam testemunhas. Hoje não bastam mais. Eu não posso provar a união estável só com testemunhas. Eu tenho que ter documentos, e documentos da época da convivência. Então não é muito fácil de buscar, por exemplo, na zona rural, esses documentos. Que documento eu vou ter na zona rural, comprovando que as pessoas vivem como se casadas fossem? Não é muito fácil. Na zona urbana, volto. Na zona urbana, até as publicações em redes sociais, Facebook, essas coisas todas de redes sociais, no Instagram, ajudam. Porque aí a pessoa aparece lá com a outra, minha companheira, meu companheiro, meu marido, minha mulher, dito assim, e publicam nas redes sociais, aquilo serve depois como documento probatório junto com as testemunhas. Mas na zona rural, volto a dizer, é mais difícil de provar a união estável porque faltam documentos. O que queria dizer? Não, porque às vezes na área rural tem as comunidades religiosas, né? E tem o próprio sindicato trabalhador rural, o sindicato, né, da agricultura familiar. O associado, né, quando ele coloca dependente, muitas vezes algumas instituições cobram o papel de união estável o casamento. Mas às vezes eles até não deveriam. Não sei se é o caso aqui do sindicato, mas muitas vezes a união, ela é uma união, né, até vai servir de prova depois, né? Exatamente. Essa condição, né? Exatamente. O posto de saúde também, né? Muitas vezes na unidade básica de saúde está lá na ficha da pessoa que ela é companheira do fulano, né? Do Beltrano. Isso também serve como prova. Mas vê como é mais difícil, né, Leandro? A prova da união estável é mais complexa. E depois o que significa, então? Se um deles falece, fazer a prova da união estável, para depois conseguir o reconhecimento de dependência, para depois conseguir a pensão por morte, é um caminho muito mais longo e arriscado. Se eu sou casado, meu cônjuge falece, eu levo a certidão de casamento, a certidão de óbito, pronto, está aprovado. Meu cônjuge faleceu, eu recebo minha pensão por morte. Se morre meu companheiro ou minha companheira, Leandro, eu tenho que fazer todo um procedimento comprobatório, com testemunhas, com documentos, para tentar fazer valer o meu direito. Isso leva 6, 8 meses, 10 meses. Quer dizer, a pessoa fica sem receber a pensão por morte 8, 10 meses porque não quis fazer o casamento. Porque eu digo, num país em que se admite o divórcio várias vezes, eu posso casar e me divorciar quantas vezes eu quiser, não tem limite. Num país que tem a legislação que permite isso, por que mesmo não casar, né? Aí eu respondo, muitos porque pensam que casando vão perder a pensão por morte do primeiro relacionamento. O que não é verdade. Mas vamos dizer assim, é uma convicção que muitas pessoas têm, e umas dizem para as outras, que leva a vamos dizer assim, essa abstenção de casamentos também, Leandro. As pessoas pensam que ganhando pensão por morte não podem casar novamente, porque senão vão perder a pensão por morte do primeiro relacionamento. Não é verdade. Ninguém perde a pensão por morte porque casa novamente. Ela pode ficar com a pensão do primeiro relacionamento e vai ficar casada. E se morrer o segundo marido, o companheiro, ela ainda pode escolher qual a pensão que ela vai querer. A do segundo ou a do primeiro. Ela pode, inclusive, manter a pensão do primeiro.
Mas as pessoas não sabem isso. E não sabendo isso, tentam se proteger não casando. Mas não casando, na verdade, elas ficam desprotegidas, frequentemente. Tá? Agora, faltou a questão da união estável do mesmo sexo. Também esquecer o sexo, mas guardar, acumular coisas que possam comprovar, me parece. Mas isso o INSS aceita com facilidade. Não há facilidade nenhuma para a união estável, é isso que eu quero dizer. E ainda por cima nós estamos vivendo um momento de um certo retrocesso, né? Porque nós já tivemos a comprovação da união estável só com testemunhas, então era mais fácil. Eu levava 3 pessoas, fazia o testemunho de que havia uma convivência ali pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, que é o que diz a legislação que caracteriza a união estável, pronto, com as testemunhas bastava. Mas agora não, agora tem que ter documentos, eu tenho que ter fotografias, eu tenho que ter textos escritos, eu tenho que ter cadastros em comum no banco, conta conjunta no banco, eu tenho que ter elementos de documentos, tem que ter documentos, prova documental, além da prova testemunhal. Não basta só a prova testemunhal, o que dificulta muito a comprovação da união estável e o que na prática depois resulta em as pessoas terem dificuldade de ter acesso, por exemplo, à pensão por morte no caso de morte de um companheiro. Porque esses elementos de prova são tão complicados que a apreciação pelo INSS é muito rigorosa, leva mais tempo, frequentemente nega, e a pessoa tem que entrar no judiciário para fazer valer o seu direito. Quando que seria muito simples, uma folhinha de papel ali, certidão de casamento, certidão de óbito, a pessoa receberia administrativamente diretamente do INSS.